Olá, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos, meus irmãos. Talvez uma das piores notícias que podem existir para um país é essa que eu vou dar para vocês agora. Uma mistura de paganismo com Resident Evil começa a se desenrolar na história da nossa nação. A matéria chegou até mim através da dica do nosso irmão Cafofo, do canal Cafofo Game. Um abraço forte para o nosso querido irmão. E é terrível em todas as situações. Para quem não conhece a história do Resident Evil, ele é um jogo que literalmente mudou as coisas como eram. Com uma história muito bem desenrolada, muito inteligente, que inclusive substituiu até então as histórias que se tinha, que era padrão. Como por exemplo, o inferno lutou e os mortos estão voltando. Maldições, enterrava em tal cemitério e a pessoa voltava, como filmes clássicos como O Cemitério Maldito, e que dava muito mais medo. Eu particularmente gostava mais dessas histórias. Mas chegou o Resident, que bombou, mudou completamente essa visão. E os mortos começam a voltar mesmo, mas por ação do homem, de substâncias inventadas por um homem, no caso lá, na história do game, pela Umbrella Corporation, que através de suborno conseguiu fazer suas instalações altamente perigosas ao redor da cidade e acabou ali transformando a cidade toda em zumbi. No Resident Evil 3, o desfecho daquela cidade, a Raccoon City, é ser eliminada da face da Terra com explosão nuclear. E aí, você abre aqui no Olhar Digital, essa matéria diz o seguinte: Orion, laboratório de biossegurança máxima no Brasil, será único no mundo. O governo federal destina 1 bilhão para a construção de laboratórios de biossegurança máxima que nenhum outro país possui igual. Matéria muito recente, de 14 de 8 de 2023. Então você imagine, meus irmãos, a incompetência do governo como é. E não é só desse, mas de todos que antecederam. Você vê aí a incompetência, o jeitinho brasileiro para as coisas. Aí você acha que a gente tem condições de ter o maior laboratório de segurança máxima, falando de biossegurança, ou seja, coisas como o de Resident Evil mesmo, substâncias daquele tipo sendo criadas aqui. Você acha que isso aqui vai dar certo, meu irmão? Sinceramente, meus irmãos, você já vê pelo nome a intenção disso aqui, Orion. Orion, para quem não sabe, é uma das 88 constelações que, segundo as crenças, após falecer, o transformaram em constelação. Orion seria filho do titã Gaia, a Terra, e de Poseidon. E o instituto, que vai custar 1 bilhão aos brasileiros, já começa homenageando essas figuras pagãs. Então você vê que sempre que tem um interesse da elite global, você vê sempre esses elementos misturados: interesse financeiro e espiritualidade. A matéria continua e fica ainda pior. Entre os mais de 7,89 bilhões, família, isso aqui é muito dinheiro, não é 7 milhões, presta atenção, são bilhões, em investimentos destinados à ciência anunciados pelo governo federal na sexta-feira, dia 11 de 8 de 2023, durante a apresentação do novo Programa de Aceleração de Crescimento, PAC. 1 bilhão estava reservado para o desenvolvimento do Orion, um laboratório de biossegurança máxima, NB4, que será construído no Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais, CNPEM, em Campinas, São Paulo. O projeto tem um diferencial em relação a outras 60 instalações do tipo existente no resto do mundo. Este será o primeiro laboratório NB4 em todo o globo e está conectado a uma fonte de luz ciclotron, o acelerador de partículas Sirius. Então, só homenagem, ao paganismo. Segundo o comunicado do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, o complexo de contenção biológica máxima vai permitir a condução de pesquisas com patógenos que podem causar doenças graves e com alto grau de transmissibilidade das classes 3 e 4, conforme a versão mais recente de classificação de risco dos agentes biológicos. Meus irmãos, é terrível falar disso aqui porque a gente não pode, Existe uma censura terrível, criminosa acontecendo nas plataformas, que é criminosa mesmo, quando você censura informações verdadeiras baseadas em notícias, investigações que estão sendo realizadas e os resultados dessas investigações e você tira daqui. Eu fiz vários vídeos, inclusive, mostrando que aquela coisa que aconteceu lá em Wuhan não era só uma teoria, eu não posso nem falar o que é, Eu fiz um vídeo detalhado mostrando os documentos, não passou, nunca foi nem pro ar. Fora os que eu tinha feito no começo, que saíram todos. Como, por exemplo, o próprio descobridor do vírus da AIDS, falando a opinião dele e o porquê aquele troço não poderia ter acontecido por acaso, também saiu do ar. É uma censura criminosa que está acontecendo. Então veja,
Aqui está dizendo que os caras vão aqui no nosso país, no Brasil, país conhecido por dar um jeitinho nas coisas, vão fazer um laboratório como nenhum outro existe no mundo. Níveis de criação, literalmente, de armas biológicas sendo criadas aqui no nosso país. A matéria que está falando não sou eu. Como exemplo de doenças nesta categoria estão o ebola e aquelas causadas pelo sungamonga. Sim, o sungamonga, causador daquele problema terrível. Eu nem estou lendo aqui, né, do jeitinho que está. Estou usando essas palavras imbecis para ver se o vídeo passa. Este é mais um fator de destaque no Orion, já que não existe outra estrutura de biossegurança com essa capacidade em toda a América Latina. Dessa forma, o Brasil se tornará o terceiro país do continente americano, além dos Estados Unidos e Canadá, com condições de monitorar, isolar e pesquisar os agentes biológicos para desenvolver métodos de diagnóstico, vacinas e tratamentos. Mais do que armazenar e manipular amostras biológicas, o Laboratório de Biossegurança Máxima Orion terá acesso exclusivo a 3 linhas de luz, estações de pesquisas do Sirius, algo que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Justamente por causa dessa conexão é que o projeto ganhou o nome de Orion, em referência à constelação que abriga a estrela mais brilhante do céu, Sirius, que batizou o acelerador de partículas brasileiro. Com a construção prevista para ser concluída até 2026, eles têm muita pressa, o complexo laboratorial terá cerca de 20 mil metros quadrados, antes de entrar em operação regular. No entanto, Orion precisa passar pelo chamado comissionamento técnico e científico, além de ser submetido a certificações internacionais de segurança. De acordo com Antônio José Roque da Silva, diretor-geral do CNPEM, além de instalações laboratoriais em NB3 e NB4 e das estações de pesquisa com técnicas de luz ciclotron, o projeto deve ainda reunir laboratórios de pesquisas básica, técnicas analíticas e competências avançadas para imagens biológicas, como microscópios eletrônicos e criomicroscopia. Toda essa competência científica reunida em um único complexo é algo que o diferencia de toda a infraestrutura disponível no Brasil e no mundo. Segundo Silva, um dos pontos-chave do laboratório Orion está na capacitação de pessoal, que contará com parceiros, com instituições internacionais de referência e treinamentos no exterior. Ele explica que o programa prevê atividades práticas em ambiente modelo, laboratório Mocup, onde as equipes enfrentarão condições simuladas sem a manipulação de materiais infecciosos ou risco de contágio, sob supervisão de profissionais qualificados. Paralelamente às obras e os desenvolvimentos tecnológicos do projeto Orion, o CNPEM irá conduzir um programa nacional de treinamento e capacitação em infraestrutura de alta e máxima contenção biológica, voltando à formação de recursos humanos em competências ainda pouco desenvolvidas no Brasil e nos demais países da América Latina, revelou o diretor, e acaba aqui a matéria. Então eu preciso dizer para vocês que essa é a pior coisa que pode acontecer num país, ainda mais vindo, né, de um país como o Brasil, sabendo as experiências que rolam aí no mundo e como já deram errado, como já deram problema. Esse ebola mesmo, uma vez chegou a escapar e diversas pessoas, meus irmãos, faleciam só de inalar aquilo ali, rapidamente assim, ó. Pessoas saudáveis, caíam secas. Pode demorar 10 anos, 5 anos, 20 anos, mas você sabe que vai dar ruim. Nós temos um vasto currículo de incompetência em várias áreas simples e que o governo mostra o tempo todo a sua incapacidade de gestão. E não falo especificamente deles, mas todos que têm se apresentado até agora, você só vê incompetência. E é esses mesmos caras que vão trazer algo tão perigoso e que vão fazer cada um de nós pagarmos por isso. Essa história de que vão receber treinamento fora, na verdade vão receber instruções, porque não passam de paus mandados. Isso aí não é uma iniciativa do governo daqui. Lá fora eles mandam que construam com o nosso dinheiro, e esses seguidores cegos, devotos de seitas, verdadeiras seitas malignas, simplesmente aceitam as ordens e repassam para os seus serviçais, que somos nós. A grande verdade, meu irmão, é essa. Se o povo tivesse um minuto de inteligência, não digo nem de juízo, mas de inteligência, se o pessoal tivesse a consciência do que isso significa, o Brasil deveria parar e dizer: não, não queremos isso aqui. Primeiro, vocês cuidem do básico: saúde, educação, saneamento básico. Você vê um problema desse ainda, é um problema grave no Brasil. A infraestrutura das cidades, você vê, é verdadeiras selvas de pedra, dita justamente por pessoas que moram em países melhores. Quando vem aqui e diz: minha nossa, é uma bagunça,
o trânsito, a forma como está organizado as estradas, é uma por cima da outra, uma rua para dar a volta na outra, para valorizar aquele comércio. Aqui na minha cidade é cheio assim. Você diz, mas não podia entrar nessa rua? Não, não podia não, que é para você passar em frente àquelas lojas antes de você ir para o seu caminho. E isso acontece pelo país todo. As prefeituras quebradas, cada vez arrumando novas maneiras de multar a população, de arrecadar em cima do cidadão de bem. E a obra que os caras querem fazer de 1 bilhão para desenvolver literalmente armas biológicas aqui no nosso país. Como se o Brasil agora fosse virar a lata de lixo químico do mundo. Pra que isso aqui? Então, meus irmãos, é triste, né? Você vê que por conta dessa idolatria, as pessoas não estão nem aí. Assuntos importantíssimos como esse não dão views, não rendem likes, são poucos os comentários. Eu fico envergonhado às vezes. E isso também tem contribuído para eu querer parar com esse trabalho, porque eu vejo dentro desse próprio canal comentários e um assunto como esse. Você pode observar, você que está vendo esse vídeo, preste atenção, porque é isso que rola. As pessoas não estão nem aí. Muito pelo contrário, você faz um vídeo aqui analisando um artista, a gente fez agora da Luísa Sonza, é importante perceber o que está rolando ali, é óbvio, mas aquela notícia comparada com essa aqui é titica de galinha. Porque isso aqui, meus irmãos, pode mudar totalmente a nossa vida, mas o povo não está interessado. As plataformas evitam esse tipo de assunto, é polêmico, é ruim, isso é uma coisa de interesse global e eu estou falando contra. Se é para falar, eu tenho que no máximo mesmo, passar a notícia e falar de maneira positiva, né? Como nós brasileiros estamos em destaque a ter uma infraestrutura dessa no nosso país. Então, se eu fizesse a matéria desse jeito, olha que coisa boa, que coisa legal. Finalmente o Brasil vai ter uma super infraestrutura. Mas eu não posso ser hipócrita com vocês, meus irmãos. De fato, essa é a pior coisa para uma nação. Tá mais do que provado o que aconteceu em Wuhan, não se pode falar. Mas tá mais do que provado. Serviços de inteligência de países de primeiro mundo, não tem dúvidas. Já disseram, já colocaram como versões oficiais. Os caras colocaram 3, o meu vídeo inclusive era baseado nesses documentos. Os caras disseram, olha, o que aconteceu ali foi 3 coisas. Ou isso, ou isso, ou isso aqui. Né? Mas eu não posso falar porque a plataforma não permite. Enfim, tá dada a notícia. Vocês já sabem o que esperar. E é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus. Um abraço. E quem puder, né, sair do país e ir para o mais longe possível, eu recomendo muito. Né? Não é motivo para desespero, para sair uma corrida louca. Mas se você puder ir, né, veja, 2026, você puder já ir fazendo o seu caminho, né, para dar o fora daqui, você faz muito bem, meus irmãos. O Brasil não é mais dos brasileiros faz tempo. Tá aí, né, liberando coisas absurdas, como a Evinha muito louca, proibindo o cidadão de se defender, criminosos no poder, e é disso a pior. Não acredito que isso pode ser mudado pelo povo, porque já passou isso aí. Não pode. Qualquer um que entre, meu irmão, vai estar fechado com o sistema. Enfim, eu vou parar por aqui, né? Acho que você já entendeu. Fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!